Para nos ajudar a compreender a obra de Balzac, convidamos uma especialista em língua e literatura francesa, a professora, pesquisadora Glória Carneiro do Amaral, que atualmente leciona na pós-graduação de Letras da Universidade Mackenzie e é livre-docente aposentada da Universidade de São Paulo. Tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite, professora. Com muito prazer. De falar um pouquinho aqui sobre Balzac. Você trouxe alguns livros, né? São Alguns. São muitos, né? São Essa muitos. comédia humana. Quantos são? São mais de 80, né? São mais de 80 romances e nessa edição são 17 volumes. Nessa edição brasileira Nessa do Paulo edição Ronay, né? Ele dedicou a vida a estudar o Balzac. Ele organizou toda essa empreitada e eu acho um ato de coragem lançar outra vez. A Globo Livros está relançando, é uma tradição histórica. Ela foi feita para comemorar o centenário de morte do Balzac, em 1950, e está na terceira edição. Teve uma edição em 50, outra nos anos 90, e ela é composta, quer dizer, está indo aos pouquinhos. Nós já está em qual? Está no Tá sétimo? Está no sétimo. Faltam 10 só, né? Faltam só 10. Mas já foram 7. Já foram 7. É isso que você tem na sua mão. É um livro do Paulo Ronay sobre a comédia humana e sobre o Balzac. Sobre o Balzac, né? Sobre o Balzac. Essa é uma... Então, acaba sendo um privilégio para o leitor brasileiro, que não conhece francês o suficiente para ler Balzac, que não é um autor muito fácil nem de ler, nem de traduzir. Quer dizer, o Paulo Ronay, ele organizou, ele não traduziu nada. As traduções são variadas. Por exemplo, essa da Comédia Humana, essa das Ilusões Perdidas, que é o 7º volume da Comédia Humana nessa edição, foi traduzida pelo Mário Quintana. Ernesto Pelanda e pelo Mário Quintana, e Ernesto Pelanda. E é uma excelente tradução, eu vi toda e ficou muito bonita. Ficou bonita, né? Uma edição bonita. E são livros grandes e a gente acha que são pesados e, na verdade, não são. São livros leves, né? É um papel leve, é bom de ler, não é tão ruim de ler. É gostoso de pegar, gostoso de pegar, de ler e tal. Bom, enfim, agora, As Ilusões Perdidas é um livro muito conhecido do Balzac, né? Eu acho que é o ponto central, né? Da comédia humana e é o melhor. Porque a comédia humana inteira, ela se divide em vários tipos de estudos. Estudos de costumes, estudos analíticos e estudos filosóficos. Tá. E não tem uma quantidade de romances parecida, bem desigual em termos de quantidade de romances. Os estudos de costumes se dividem em cenas. Cenas da vida privada, cenas da vida no campo, cenas da vida provinciana, cenas da vida parisiense, militar e política. Então, por exemplo, as cenas da vida privada é o que mais tem romances. Então, são romances, contos, tem ensaios também? Não. São só... É só ficção. É só ficção e também de tamanho bem variado. Para você ter uma ideia, por exemplo, aqui, para quem está nos assistindo ver, é um romance só. A comédia humana desse tamanho aqui. A comédia humana é o conjunto. As Ilusões Perdidas. É desse tamanho aqui. Desse tamanho aqui. Aqui nesse primeiro volume, você tem 5 romances. Tá. Então, são mais curtos os romances. Quer dizer, não chega a ver contos, né? O Paulo Ronay chama de contos, mas, a meu ver, são novelas. Né? São romances mais curtos. Nessa edição você lê e diz que são contos, né? Contos, romances. Mas ele chama de contos, você tem razão, ele chama de contos. Mas, a meu ver, são novelas. São romances mais reduzidos e tal. Porque ele tinha um projeto que era de abarcar toda a sociedade francesa da época. Ele nasceu em 1799 e morreu em 1850. Então, ele nasceu na virada do século. Nasceu na virada do século. Quer dizer, ele é um produto da primeira metade do século XIX francês. 1850. Morreu em 1850. E essa produção desses romances todas, ela foi, digamos assim, para lembrar... Eu sempre gosto de lembrar que não tinha luz elétrica, não tinha caneta Bic, era bico de pena e luz de velas. Só tinha que mergulhar o bico de pena. Isso é importante. Você esqueceu de deixar o excesso. Mergulhar, dar um excesso, tirar o excesso exatamente. E aí escrever. E às vezes borra. Às vezes borra e tal. E tem a história do Mataborrão também. Exatamente. Interessante, né? E então isso daí ele escreveu uma média de uns 20 anos, em torno de 20 anos, porque ele escreveu outras coisas também. Agora, digamos, a obra principal, que é monumental, essa daí nos 20 anos, né? Então, eu acho assim, um esforço que acredito que eu tenha consumido, porque mesmo para o século XIX ele morreu cedo. Ele ficou doente e morreu cedo, né? Mas e conta um pouco dele. Quando ele começou a escrever, começou jovem?
Ele começou a escrever jovem e ele tinha essa vocação desde uns 17, 18 anos. A família achava que não ia dar certo, ele se retirou para um apartamento na Rue Lesdiguières, em Paris, né? Porque a família era do interior e se mudou para Paris quando ele tinha uns 14, 15 anos. Tinha dinheiro? Ele tinha dinheiro para apoiar, para suportar? Não era uma família... Não, a família não é como Flaubert, por exemplo. Flaubert foi instalado numa casa à beira do Sena e tinha renda e tal. O Balzac, não. Agora, ele escrevia, ele vivia do que ele escrevia. Quer dizer, agora, a história de ele escrevia por dinheiro tem que ser relativizada. Evidentemente, havia uma produção por dinheiro, ele vivia em briga com as revistas porque não terminava a produção a tempo. Tem alguns cronistas que dizem que ele escrevia por dinheiro e tal, mas é que ele era artista, né? Olha, você está me falando que ele começou a escrever ele tinha um cedo? projeto de retratar essa sociedade, de assim, cedo? absolutamente vasto. Então, isso não era só o dinheiro. É claro que tinha uma hora que a coisa tinha que andar rápido por causa disso, tinha aquele prazo para entregar. Ele, digamos, é um dos pais do folhetim, né? Tá. E a estrutura da novela contemporânea, da novela global que a gente vê todo dia, ela deve muito a isso. Porque, por exemplo, se você pegar o Pai Goriot, que é um dos romances centrais da comédia, que é um momento assim onde se fixa esse projeto, né? Porque no começo ele queria retratar a sociedade, mas não sabia bem como. Ele vai formando os projetos ao pouco. Mas desde o começo ele tinha esse projeto, assim, vou retratar. Ele pensou assim, escreveu, falou para alguém, vou retratar a sociedade, vou escrever a vida inteira sobre isso. É muito difícil você delimitar. Mas rapidamente ele dizia que a história é que estava manipulando tudo, ele ia ser apenas o secretário e ia anotar tudo. Contar tudo, E ele ia contar tudo. E ele achava, quer dizer, ele tem várias coisas que ele é bastante precursor, por exemplo, na visão da história. A visão de história dele é muito moderna. Ele achava que a história, até o momento, era uma coisa era só o osso, não tinha carne. E você estava só nos fatos, nos acontecimentos, né? Você não tinha, digamos assim, um estofo. E ele acha que você tem que dar as motivações, as montagens. Preencher esses claros que a história não contava. Exatamente, ele achava isso, né? Então, isso era uma das visões que ele tinha. E um dos modelos é o Walter Scott. Um dos modelos é o Walter Scott e digamos, um dos primeiros romances que chama Le Chouan, que é um partido político, é uma briga bem... se passa em 1799, justamente, é uma briga de monarquistas contra não monarquistas. Que eles traduziram como os ingleses, alguma coisa assim? Não, Le Chouan mesmo. Não Esse ainda não foi, esse ainda não chegou. Porque está indo, não dá para... É uma empreitada muito ampla para você fazer tudo de uma vez. Então, está indo até o fim do ano, esperamos conseguir o 8 e o 9. Porque o 7... que está aqui com você, ele é fundamental porque, como você mesmo comentou, Ilusões Perdidas é um dos romances mais importantes. E ele continua no Esplendor e Miséria das Cortesãs, que vai aparecer no nono volume, né? Então, quer dizer, quem quiser ter digamos assim, quem quiser ler os 17, aí vai entender tudo melhor. Tá certo. Mas se você quiser pegar pega esse, é isso? Pega esse. Pega o Esplendor e Miséria, pega o Pai Goriot, pega A Pele de Onagro, que a Pele de Onagro... É interessante ver, porque o Balzac, por exemplo, quando dou aula sobre o Balzac, eu pergunto, o que você sabe do Balzac? Quem é o Balzac? Aí todo mundo responde, a resposta é sempre a mesma. O pai do realismo francês. É verdade. É como o negócio do dinheiro. Ele escrevia por dinheiro, mas tem que ser nuançado, porque as intrigas, elas são extremamente romanescas. Eu estava falando, por exemplo, o negócio do folhetim, depois a gente se desviou um pouco. O Pai Goriot, por exemplo, é a história de uma série de personagens que moram numa pensão, num bairro pobre. Uma pensão, assim, de quinta, né? E aí você tem o bairro dos ricos, você está percebendo? É uma novela, né? É uma novela. Então você tem o bairro dos ricos. E aí você tem as personagens que transitam de um para outro. Você tem o Rastignac, que é um dos personagens chaves da comédia humana. O Rastignac mora na pensão e arruma uma namorada, uma amante casada, que é mulher de um banqueiro. E que, por sua vez, é filha de um dos moradores da pensão. Então, você tem este trânsito entre as coisas. E as intrigas são muito férteis. Quer dizer, a gente vê, assim, nas novelas ainda, quase nada chega aos pés do Balzac, né? Por exemplo, agora, logo no começo do 8º, vai ter um romance, é o nome de uma personagem, o Ferragus,
E depois vai ter a Menina dos Olhos de Ouro, são intrigas assim, de surpresa a cada página. E os livros se encadeiam? Tem personagens que vão do começo até lá embaixo, ou eles passam 2, 3 livros? Como é que ele trabalhou isso? Olha, a técnica, digamos assim, de ligação dos livros é o que a gente chama de retorno das personagens. Então, você vai ter personagens que se repetem. Tá. Várias personagens. Por isso que Ilusões Perdidas também é interessante e o Pai Goriot também. Porque é quando no Pai Goriot começa a se montar esse sistema do retorno das personagens. E você tem uma cena no Ilusões Perdidas, uma cena de teatro, onde os principais se encontram. E aí, então, você tem uma certa apresentação deles. Agora, a personagem não vai ter sempre o mesmo relevo. Tá certo? Por exemplo, o Pai Goriot chama-se o Pai Goriot, mas a personagem principal é o Eugène de Rastignac. Lá ele está centralizado. Você chega na Pele de Onagro, ele é um dos amigos do protagonista. Ele passa por lá. Então você tem aquelas... E a trajetória tem sempre uma ideia social. Tá certo? Por exemplo, no Ilusões Perdidas, o Lucien de Rubempré, que é um dos personagens mais importantes da comédia, bem conhecido, né? Porque você tem uma revista que deu certo, que é o Rastignac. E o Lucien, ele é ajudado por Deus e o mundo, ele é lindíssimo. Todas as vezes que ele faz uma aparição um pouco diferente, todo mundo fala que ele é muito, muito bonito, né? Assim, um tipo assim, digamos, se a gente fosse fazer um filme, um bom personagem, já tá ficando um pouco velho. Seria o Leonardo DiCaprio. Ele tem esse tipo, assim, ele chega, todo mundo acha bonito e tal. Mas com todas as ajudas, ele não consegue se instalar na riqueza e no poder. Então, ele começa nas ilusões e termina no esplendor e miséria. Não vou contar o fim, porque as pessoas têm que não saber Tem um sabor, né? Tem um sabor. Não, o sabor da condução da intriga é fundamental. Eu gosto sempre de ressaltar isso para você completar essa ideia de que ele é o pai do realismo francês, né? Que, nunca me lembro se é o Marx ou o Engels, que sempre fala, se você quiser aprender história do período, a história francesa do período, leia o Balzac e não precisa ler um tratado de história. Porque, inclusive, muito mais gostoso. Muito mais gostoso, sem sombra de dúvida, é muito mais gostoso. E eu acho que a leitura do Balzac atualmente, é uma coisa sobre a qual eu tenho pensado, eu acho que ela é importante. Porque, você veja, nós estamos vivendo uma civilização absolutamente visual. Então, a dificuldade que a gente tem de passar o visual para a palavra é muito grande. Daí, inclusive, alguma dificuldade que alguns leitores têm atualmente para ler o Balzac. Porque tudo está na palavra, né? As paisagens... Então, como você classifica essa dificuldade? Há uma dificuldade de ler o Balzac hoje? Você precisa... um fôlego de leitura. Querer ler, né? Você que precisa querer. Querendo, você lê. E entender Mas eu a acho linguagem. que isso daí é um excelente exercício. Porque tudo que é aquilo que você olha na TV, você olha no cinema, você olha no outdoor, você veja, o apelo visual da gente é muito forte. Você entra num restaurante por quilo na hora do almoço, não tem restaurante por quilo que não tenha duas coisas, comida e televisão. Então, você vê em lugares estratégicos, tem 2, 3 telas. Então, você está muito habituado a realizar a sua visão. E aqui você tem que ir pegando a palavra e montando a sua visão. E isso é absolutamente fascinante, porque, inclusive, você entra mais fundo na sua visão. É um exercício de entrar mais fundo na visão. E como você... Ela não está sendo... Ela não te dá, ele não te dá, ele te oferece... E você vai penetrando nesses meandros, né? E também digamos que o cotidiano aparece muito. Tem, por exemplo, que os romances mais conhecidos são, como a gente já falou, Ilusões Perdidas, Esplendor e Miséria das Cortesãs, O Pai Goriot, A Pele de Onagro. Mas aqui, como você tem a comédia humana completa, há alguns romances que não são tão comentados, que são maravilhosos. Aqui, por exemplo, tem Memórias de Duas Jovens Esposas. Memórias de Duas Jovens Esposas. É maravilhoso esse romance. Não é um romance longo. E é extraordinário que um solteirão, porque ele era um solteirão, né? Ele casou-se com o grande amor da vida dele, a Madame Anscar. Ele casou-se 6 meses antes de morrer. Um casamento assim, muito romântico e tal, né? Então, e esse romance são 2 jovens, colegas no colégio, e depois elas se separam. E uma é totalmente voltada para o amor-paixão. E a outra acha que o negócio é construir uma vida conjugal, criar os filhos,
construir uma vida neste modelo. E as duas se correspondem. E é extraordinário como é que um solteirão entendia de mamadeira, de fralda. E também a montagem... Isso em 1800... Aí devia ser uns 1800. 20. É sempre entre 30 e 50. Mais de 30. Mais 1830 de 20. Porque 20 ele tinha 20 anos, né? Porque aí começam por exemplo, acho que A Pele de Onago é de 31, é dos primeiros. Tá. Né? Então, e A Pele de Onago, por exemplo, você tem outra coisa. É um romance fantástico. É um romance em que o protagonista perdeu tudo no jogo. E ele vai se suicidar. Mas se suicidar de dia, acho que não combina, né? Tem que se suicidar de noite. Então ele resolve fazer um pouco de hora até de noite. E ele entra num antiquário. O antiquário dá um presente para ele, que é uma pele de um bichinho chamado... Quer dizer, em francês é chagrin, em português é o nagro, que a gente não conhece tanto, né? Porque parece uma espécie de um burrinho, né? Então, ele ganha aquela pele. E a pele é mágica. Tudo que ele deseja começa a se realizar. Aí, claro, que ele fica contente, porque recebe uma herança, resolve os problemas financeiros. E aí vai, tudo acontece. Esquece de se matar. Um dia ele olha, mas aí ele fica contente, porque aquele resolveu tudo. Resolveu tudo. De repente ele olha, ele acha que aquilo está um pouco menor. Aí ele prega na parede. Aí ele começa a perceber que ela vai diminuindo. Né? A medida dos desejos vai diminuindo. Então, é uma espécie de alegoria entre o viver intensamente, conseguir tudo que você quer, ou viver mais tranquilamente, que já é o problema colocado entre as duas jovens esposas. Ou você vive a paixão, ou você vive a tranquilidade. E aí é um romance que o antiquário, ele tem muito negócio do porta-voz. O Balzac tem muito um personagem porta-voz. E aí é o antiquário. Ele vai dizer, olha, querer queima a gente, poder destrói. Agora, saber vai te dar uma vida longa e calma. Então, você tem que optar. É mais ou menos essa opção que se oferece à personagem. Quer dizer, ele não cria muita consciência disso, mas é essa a opção que se oferece. Então, são reflexões sobre a vida também. Né? Tá. E ele vai buscar isso tudo. Ele era um frequentador de bares, ele era uma pessoa que vivia no meio da sociedade, ele gostava de viver... Digamos, ele tinha muitas relações literárias, ele conhecia salões aristocráticos, ele teve uma amante, a Madame de Berny, que era muito mais velha que ele, que tem um dado um pouco psicológico na vida dele. O pai era 30 anos mais velho que a mãe. Tá. E a mãe tem até uma série televisiva com o Gérard Depardieu e com a Fanny Ardant, em que a mãe é a Jeanne Moreau, se eu estou bem lembrada, a mãe já, que é muito boa. Então, você vai ver isso tudo, né? E a mãe, ela foi uma mãe muito ausente. Ele foi colocado num colégio interno, ficou lá 6 anos e tal. E então, daí, sei lá, ele tinha uma tendência a ter relações femininas mais velhas. Essa Madame de Berny era muito mais velha que ele. E era uma mulher que vinha do século XVIII. A mãe dela tinha sido camareira da Maria Antonieta. E o pai era um arpista da corte. O padrinho dela era o Luís XVI. Então, ela também tinha muitas histórias, né? Ela também tinha muitas histórias. E diz um crítico literário, o Albert Thibaudet, que todo esse conhecimento que ele tem do XVIII, desse meio aristocrático, vem muito desse contato. Né? Vem muito desse contato que ele tinha. Então, ele frequentava a sociedade. Esses escritores todos são grandes observadores. Né? Pois é. Quer dizer, por isso que eu estou dizendo que eu perguntei porque você falou, ele tem uma tarefa que escrever. Escrever não é uma tarefa simples, naquela época principalmente, e escrever e frequentar salões, não sei se é escrever tanto, né? Não escrever, mas escrever tanto e frequentar salões. Naquele tempo também não tinha tantas festas assim para ir, para conhecer as pessoas. Tinha? E não tinha, sabe o que acontece? Eu acho que... Não tinha televisão, os meios de comunicação eram diferentes, não é? Então você tinha muito menos solicitação. Eu acho que a gente não se dá, às vezes, conta de quanto a vida contemporânea ela consome da vida da gente. Quanto tempo você perde? Quanto tempo você perdeu para chegar aqui, eu perdi para chegar aqui. Quer dizer, os meios de transporte são mais rápidos, mas a dificuldade aumentou. Por exemplo, você tem que todo dia olhar um e-mail, né? No mínimo 30, 40 minutos para você olhar, apagar todos os spams. Responder. Isso tudo consome muito tempo. E naquela época, acho que a concentração era muito maior. Né? Mas ele não era, digamos, um arroz de festa. Mas ia, frequentava, gostava da aristocracia, foi introduzido para algumas companhias, tinha vários amigos literários.
Mas eles tinham muito aquele negócio, vai para o campo. Ele passou uma larga temporada na casa da George Sand, que era muito amiga dele. Ele era muito amigo do Victor Hugo, né? Que, aliás, fez um discurso, acho que um dos primeiros textos importantes sobre o Balzac é o discurso do Victor Hugo no dia do enterro do Balzac, né? Então, ele diz que o grande homem, ele constrói o pedestal, a história vai construir a estátua. E eu acho que, assim, acaba sendo muito simbólico se você lembrar da estátua do Balzac, né, feita pelo Rodin. Então, realmente, aquela estátua imponente, aquela figura forte, né? Porque ele era um sujeito, assim, atarracadão, meio grosseiro, que ria de forma muito escandalosa e tal. Então, era um sujeito, assim, de uma presença forte. Mas ele vai indo por aqui, vai observando ali, mas frequentava, assim, Frequentava festas, ia a cafés... mas quando ele ia trabalhar, ele dava uma retirada, né? Ele trabalhava de noite, em geral. Ele dormia até um certo horário, depois, assim, lá pelas 9, 10 horas, e diz que tomava, ele dizia, toneladas de café. Diz que tomava café a noite inteirinha, e aí de manhã ele ia dormir. Né? Então, tinha escrito. Então, ele trabalhava muito à noite. E parece, a gente nunca sabe até que ponto vai o folclore, até que vai. Mas que daí ele era um sujeito assim, um pouco exagerado, assim, nas atitudes e tudo. E então, aí ele parava, aí passava 2, 3 dias comendo, feito um louco e tal. Enquanto ele escrevia, ele ficava concentrado. Eu acho que existe certamente um aspecto de concentração muito grande no que ele estava fazendo. No que ele estava fazendo, ele se dedicava e ficava muitas horas em muitas sequência. Horas, E não tem, assim, como você falou, tem televisão, tem isso, tem aquilo, isso te dispersa, né? E aí ele estava tudo concentrado. Mas eu falei no sentido de que a televisão, os meios de comunicação te trazem informações da sociedade que você pode reuni-las e analisá-las de uma determinada forma, e ele não tinha acesso a isso naquele tempo. Ele tinha que ir atrás da informação, ele tinha que buscá-la. Atrás ele ia, por exemplo, esse romance ao qual eu fiz referência, que conservou o título em francês, o Le Chouan, se passa na Bretanha. Ele foi para lá. As paisagens descritas nesse romance são lindas, são belas descrições de paisagem, e ele diz que entrevistou algumas pessoas que tinham vivido aquela revolta. Então, não chega a ser como o Zola, porque o Zola, por exemplo, escreveu Germinal, passou não sei quanto tempo em Minas. Fazia uma reportagem, uma espécie de uma reportagem. Não chega a ser esse ponto, mas em todo caso tinha essa... Tinha que ir lá para saber conhecer. E depois, por exemplo, Ilusões Perdidas, né? Que eu tenho uma colega, Maria Cecília, que fala uma coisa muito interessante, que é um romance em torno do livro. O livro em todas as suas etapas, né? Porque começa numa tipografia. Ele teve uma tipografia durante 2 anos, que foi um total fracasso financeiro, né? Quer dizer, ele não era, digamos, um homem de negócios e gastava muito. Ele gostava de comprar obras de arte, gostava de, né? Então, ele gastava muito. Então, a vida da tipografia ele conhecia de dentro. Então, ele sabia o que escrever Então, a aí respeito. começa na tipografia, inclusive o amigo do Lucien de Rubempré, o David Séchard, ele está inventando, você comentou, o papel que é levinho. Pois é, o David Séchard estava inventando um tipo de papel. Ele passa o romance inventando um tipo de papel, e claro que na hora que ele consegue inventar a ideia roubada e tal, mas você tem desde a invenção do papel, né, e desde o funcionamento das máquinas tipográficas, e aí você vai para Paris, e aí a guerra de conseguir o artigo no jornal. Como que você vai conseguir um artigo de jornal para promover o seu livro, né? E como que, de repente, um dia sai uma crítica totalmente favorável e no outro dia uma totalmente desfavorável e toda a montagem que tem por trás disso. Ele conta todo o processo mesmo. Todo o processo, conta todo o processo. Em toda aquela guerra entre os jornalistas e tal, ele arrumou algumas inimizades. Nas Ilusões Perdidas. Nas Ilusões Perdidas. Ele arrumou algumas inimizades depois disso, né? E eu já conversei com vários amigos jornalistas, mas não de imprensa visual, de imprensa escrita, né? E que acham que muita coisa persiste, né? Aí os jornalistas que devem ler o livro e ver se persiste ou não persiste esse esquema todo. Entendi. Me fala sobre essa organização do Paulo Ronay. Ele não escreveu essas novelas e contos nesta Paulo ordem, Ronay, né? qual é a função dele? Não, isso daí é uma ordem estabelecida. Por ele? Não é pelo Paulo Ronay. Já é o Paulo Ronay pegou a empreitada, acho que não sei exatamente quando, mas já estava andando. E a primeira coisa que ele providenciou foi pegar uma edição francesa padrão, que foi a edição da Pléiade.
a edição do Marcel Buteron, Tá. que é de 1930. E aí ele seguiu a ordem dos romances nessa publicação. E ele organizou isso tudo e escreveu 2.400 notas preciosas, e para cada um dos 80 e tantos romances ele escreve uma introdução. Até onde eu li, eu estou na leitura do 8º, as introduções são absolutamente excelentes, esclarecedoras. É o que enriquece também esta edição lançada pela Globo Livros. E as notas, elas são importantes para a compreensão? São. Muitas, porque muitas vezes são personagens... Porque às vezes a gente passa, eu estou te perguntando, porque às vezes a gente passa por cima das notas. Acaba entrando na história e passa por cima das notas. E aqui eu vi que tem notas longas, inclusive, né? Longas, inclusive. Quer dizer, você pode passar por cima das notas. Agora, o Balzac misturava personagens reais com personagens fictícias. Então, ele vai te esclarecer. Olha, esse personagem... Eu acho que as notas mais preciosas são dos personagens. Tá. Essa é um personagem histórico, é o fulano de tal, que nasceu tal, teve tal função. E, às vezes, você tem uma chamada, assim, tipo um episódio que ocorreu e que você fica meio por fora. Se você ler a nota, ela vai te aclarar. Elas são preciosas, as notas. A mim, por exemplo, que sou... E depois outra coisa, como os personagens são muitos... São mais de 2.000 personagens. Tem um dicionário bibliográfico dos personagens do Balzac, como se fosse uma enciclopédia. Sei. E então daí você... esse personagem 2.000 apareceu em tal personagens. romance. Esse apareceu em tal lugar. Ele dizia, o Balzac, eu tenho um mundo na minha cabeça. Sem Pois ele computador, devia de ter sem uma coisa na parede. Era Onde que tudo- apareceu cada eu personagem, acho que o né? segredo era muito... Ele vivia isso de forma muito intensa. Diz que ele falava das personagens, referia esses personagens como se fossem pessoas vivas. Ele tinha uma relação muito próxima com a irmã, então chegava aqui, meu Deus do céu, Rastignac se meteu numa encrenca. Assim como se fosse a gente falando de algum amigo comum. Como se ele conhecesse que estivesse vivendo. E realmente ele conhecia e estava vivendo. ali. Não há possibilidade de você fazer uma A obra vida- dessa sem concentração. Bom, então, aqui a divisão por volume são 17 volumes, você disse que nós estamos no 8. Seguiram as cenas, né? Não, Então, no seguiram 7, as cenas. perdão. Ilusões Perdidas. Ilusões Perdidas. Agora, Vai o 8, que é a o história dos 8 e o 9 13. sairão, se Deus quiser, até o fim do ano. A história dos 13, do que... Essa história dos 13 são 3 romances relativamente curtos, que você perde o fôlego dos acontecimentos. Assim, é até um problema para você ler, porque você quer chegar no fim. Então tá, então tem aqui uma empreitada. Quem quiser ler E eu boas acho um obras, privilégio a gente ter ter isso isso pro aqui público. dessa forma, né? Porque nem todo mundo lê francês. As pessoas estão cada vez menos lendo francês, então... E são boas traduções. Excelentes, excelentes. Bom, então tá. Então, professor, muito obrigado As ordens. pela sua presença aqui. Obrigado pela sua presença aqui. Agora, eu vi aqui uma coisa que me chamou a atenção, só para antes da gente terminar, que é o seguinte, aqui diz que no capítulo 1º, no primeiro livro, tem A Vida de Balzac, por Paulo Ronay. Tem aqui no primeiro volume, esqueci de falar disso, tem uma biografia dele, Tá. que o Paulo Ronay escreveu. E aqui, este E volume... são artigos, quer ver? São artigos separados. Tem o Balzac no Brasil. E artigos que ele escreveu a respeito sobre do Balzac. E aqui, quando você fala de conto, tem Balzac contista, por exemplo. Tem, né? o estilo dele. E aí são ensaios que ele escreveu, porque o mundo de Balzac, olha aqui, né? Paris. Quem quiser encarar a empreitada, é interessante ler isso aqui, porque aí interessante. você acaba entendendo um pouco do Balzac antes de entrar na obra dele, Isso. Quer dizer que ainda teria muitas coisas para falar. Não, teríamos, mas nosso tempo já foi, professor. Então, Muito tá bom. obrigado pela sua presença aqui mais Obrigada uma pelo vez. convite. Tá bom, até a próxima. Até a próxima.